E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos agora fazer essa videoaula, continuando o assunto de literatura, né, de nossas aulas. Agora o tema é Barroco. Lembrando que tudo que a gente está estudando de literatura nesse primeiro bimestre de 2020 corresponde à literatura do primeiro ano, né? Então, continuando, vamos conhecer o Barroco, certo? Acompanhe aí os slides, né? O que vem a ser barroco? Bem, temos que lembrar uma coisa. No início do século XVII, o ser humano vive em conflito, atormentado por dúvidas existenciais, dividido entre uma postura racional e humanista e uma existência assombrada pela culpa cristã. Então, esse é o século do Barroco, o século XVII. Tá? E o Barroco, como vocês viram aí no texto, é um homem, né? O homem barroco é um homem atormentado, dividido por duas posturas. Uma postura mais racional e outra postura mais emocional, ou melhor dizendo, religiosa. Bem, antes do Barroco, nós tivemos um período chamado Renascimento Cultural, que corresponde ao século XVI. As principais características do Renascimento são essas que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, a ideologia antropocêntrica e racionalista, ou seja, não é mais Deus que está no centro das ideias do homem, mas sim o próprio homem. Antropocêntrico quer dizer justamente isso, né? Além de uma postura, uma ideologia, quer dizer, antropocêntrica, uma ideologia, um pensamento mais racionalista. Outra característica é a valorização do ser e do agir humano. Então, o que importa sou eu, quem eu sou e como eu ajo. Não é? Outra importância que nós temos é a importância da experiência concreta. Então, busque viver as situações concretamente. Outra característica seria os prazeres mundanos, né? Lembrando que numa visão religiosa, os prazeres mundanos não aparecem. Outra característica do Renascimento é essa superioridade da razão sobre o mito e a magia, né? Lembrando magia, religião, estamos lembrando de uma mentalidade mais religiosa, mais medieval. O Renascimento acontece após a Idade Média. Então ele vai buscar o quê? Uma superioridade da razão. A razão está acima de qualquer ideia de mito, de Deus, né? Ora, e a razão, para os gregos, simboliza o quê? O domínio sobre a natureza. Então, o homem ele tem que buscar imitar a perfeição que é a natureza, né? Através desse domínio da natureza, busca-se um progresso tecnológico e a expansão marítima. Não é? Lembrando que foi justamente no Renascimento, no século XVI, em que novas tecnologias surgiram, principalmente aquelas caravelas, né? Aqueles barcos enormes que eram utilizados pelos navegantes para desbravar os mares. Né? Foi assim, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. E a arte, pessoal, ela deixa de ser uma arte religiosa e se torna uma arte mais objetiva, mais equilibrada. Uma imagem, uma pintura clássica, né, do Renascimento é a criação da deusa Vênus. Você percebe justamente o tema da mitologia aparecendo aqui na pintura. Outro quadro muito famoso é a criação de Adão. Esse quadro de Michelangelo ficou bastante famoso por conta da imagem que é colocada, né? A criação de um mito. Bem, mas no Barroco, que pertence ao século XVII, nós vamos ter justamente uma crise do que foi o Renascimento, disso que eu acabei de falar. Ora, o que acontece é que as cidades italianas entram em decadência. Acontece na Alemanha a reforma de Lutero, né? A Igreja Católica ela ganha uma rival, que seria a Igreja Protestante.
A burguesia, que seria a classe média da época, ela passa a ser mais fortalecida e a nobreza assim, se sente ameaçada. Né? Havia uma classe que seria mais rica, ou estava conseguindo ser mais rica até do que os próprios reis. Né? Há conturbações sociais e religiosas, por conta disso que eu acabei de falar. Né? Eu vou buscar a razão da ciência ou eu busco a religião? Né? Desse momento de crise, né, de crise religiosa, crise científica, surge a Contra-Reforma, foi aquele movimento criado pela Igreja Católica de tentar buscar os fiéis de volta para o catolicismo. Além disso, ela produziu também os tribunais da Santa Inquisição. Né? Acontece justamente nesse momento. A perseguição àqueles que não eram cristãos. E a perseguição também àqueles que tinham saído, né, deixado de ser cristãos católicos e foram buscar outro tipo de cristianismo, como o protestantismo. Bem, o que nós vamos ter também nessa crise é a harmoniosa imagem da vida do homem renascentista dissolve-se na angústia e no caos. Ou seja, o homem barroco, ele vive angustiado, né? Ele vive numa espécie de caos, porque ele não sabe direito a quem seguir. Sigo a razão ou sigo a religião, né? A emoção. A realidade perde a sua coerência. Os fundamentos do mundo se desmancham. Bem, eu fui criado com a ideia de que Deus foi que criou o mundo. Então, as bases, o fundamento do mundo está em Deus. Mas aí veio a ciência e disse o contrário. Né? O homem barroco, ele vive justamente nesse momento de crise. Bem, nós vamos ter o quê? O indivíduo é igual às suas contradições. O indivíduo, ele vive cheio de contradições. Ora a gente usa a razão, ora usamos a emoção. Né? O espiritualismo religioso, aquela ideia de religião que cada um de nós temos, vive em conflito com as vivências humanas. Ou seja, será que eu vou buscar as minhas paixões, né? Saciar as minhas paixões, ou eu sigo a vida religiosa? Né? O homem barroco vive nessa crise. Mas a crise, como você está vendo, né, ela não acontece no barroco, ela veio do Renascimento. Então o homem, ele se vê dividido entre o orgulho de ser homem e a fragilidade de ser homem. Né? A tensão entre elementos contrários, perda das certezas. Então o homem barroco vive nessa crise. Bem, com o barroco, as perguntas voltam. O que é certo? O que é errado? Certo é seguir Deus ou certo é seguir as minhas paixões, os meus desejos? O que é justo? Justo é aquilo que a igreja diz ou justo é aquilo que eu vejo acontecendo? O que é verdadeiro? Será que Deus é verdade ou é uma criação? E quem eu sou? Né? Quem eu sou? Eu sou um ser criado por Deus ou a minha criação, na verdade, é um acúmulo de experiências? Bem, no Renascimento, nós temos o seguinte, uma recusa aos valores religiosos e artísticos da Idade Média. Né? Esse é o Renascimento. E o que é o Barroco? O Barroco é uma tentativa, pessoal, de unir justamente a visão medieval à visão renascentista. Lembrando que a visão medieval, como nós já estudamos anteriormente, é uma visão pautada no religioso, no espiritual. Então, o homem, o artista barroco, quando eu falo homem, você entenda como artista barroco, tá? Então, ele vai viver nessa tentativa inútil de conciliar duas coisas antagônicas, que é justamente a visão religiosa e a visão da razão, a visão da ciência, a visão renascentista. Bem, e aí surgem os dilaceramentos. Né? A tentativa de união gera no ser barroco, no artista barroco, uma contradição entre alma e corpo, vida e morte,
o claro e o escuro, o céu e a terra, e a fé e a razão. Então, as pinturas barrocas, a música barroca, a literatura barroca, traz esses conflitos que eu acabei de falar para vocês. Bem, o barroco que nós estudamos no segundo ano é o barroco ibérico, que acontece primeiramente na Espanha e em Portugal e é trazido para o Brasil. Né? A arte da contrarreforma, a conotação religiosa, a propagação da fé católica, o caráter solene, arte que conquista, convence, impõe admiração e uma arquitetura extravagante. Essas são as características do barroco ibérico, do barroco espanhol, português e também brasileiro. E o conflito que nós já falamos, né, pessoal? Corpo e alma, prazeres corpóreos versus exigências da alma e o dilema, vida eterna ou vida terrena? Eu tenho que me preocupar com a vida eterna ou eu tenho que me preocupar em viver o agora? Bem, um termo interessante é o termo carpe diem, que significa aproveitar o dia, não deixar para amanhã o que eu poderia fazer hoje, não deixar a minha felicidade para o outro dia, e sim vivê-la agora. Então, aproveitar a vida, viver intensamente e a culpa. Se eu realizar todas as minhas paixões e os meus desejos, será que eu vou alcançar uma tranquilidade? Então, o homem barroco vive nessa tensão. Eu aproveito a minha vida agora ou eu deixo eu entendo que a vida eterna, que o pós-morte, a vida lá no paraíso, que é a melhor. Né? O homem barroco ele vive nessa angústia, né? Entre a culpa e o pecado. Né? Se eu realizo o meu desejo, será que eu estou pecando ou não? Bem, e a temática que mais aparece na literatura, nos textos barrocos, é justamente a temática do desengano, ou seja, a desvalorização da vida humana frente à morte e à eternidade. A vida é um sonho. O que é a vida? Um frenesi. O que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. Esse é um trecho de um poeta barroco chamado Calderón de la Barca. Olha só como é que ele se expressa. Ele vive duvidando, né? O que é a vida? A vida é um frenesi, é um momento. O que é a vida? É uma ilusão, uma sombra, uma ficção. Então você já percebe essa temática do desengano. A vida ela não é muito boa. O que importa mesmo é esperar chegar o dia em que eu vou para o céu. Lá sim é que vai ser melhor, e não aqui. Né? Olha a temática do desengano aparecendo aí. Então é isso. Essa história, pessoal, da existência terrena ser igual a um caráter ilusório, a uma realidade aparente, a vida verdadeira é a eterna. Ou seja, essa vida agora, essa que você está vivendo agora, ela não importa. Ela é cheia de ilusão, cheia de fracassos, cheia de desilusões. Né? Então, o que importa mesmo é a vida eterna. Era assim que o poeta e os artistas barrocos pensavam. Certo? O agora não importa. O que importa é o após. Né? Depois que eu for para o céu, lá sim é que as coisas estão mais felizes e não aqui. Bem, a vida é breve, algumas afirmativas dessa temática do desengano. A vida é breve, nada é estável, nada é permanente, então tudo muda. Tudo muda o tempo todo. Essa é a visão do desengano. A alegria da existência versus a preparação para a morte. Então, nesse ponto aqui, a gente percebe que o artista barroco ele tem uma consciência trágica. Na verdade, dizer que o agora não presta, que a vida toda é feita de ilusão e de infelicidade,
Essa consciência trágica, pessoal, está presente nos artistas do barroco, tá certo? Então, o que importa mesmo é a passagem do tempo, porque a vida é efêmera, a vida ela acaba rapidamente. Efêmero quer dizer justamente isso, o que acaba rapidamente, ok? Continuando. Então, viver é ir morrendo aos poucos. Isso vai gerar uma angústia no artista barroco, né? Quando ele tem essa tomada de consciência. Viver é ir morrendo aos poucos. Isso vai gerar uma angústia. E a única coisa que está presente o tempo todo é a morte. A morte está o tempo todo presente. E isso gera também uma angústia. Bem, nós temos que entender duas características fundamentais da escrita barroca. A primeira é o cultismo, também conhecido como jogo de palavras. Quando o poeta utiliza essa estratégia, o que é que você tem, né? Você tem um estilo excessivo e rebuscado. Utilização de neologismos, que é o quê? Criação de novas palavras, uso de figuras de linguagem, principalmente a metáfora, a antítese, paradoxo e a hipérbole. É interessante a gente também ver uma aula sobre figuras de linguagem, né, para você relembrar cada uma dessas aqui. Outra coisa que o poeta vai fazer é inverter as frases, colocar as frases na ordem indireta, é a frase invertida, tá certo? E o cultismo, esse estilo de escrever, aparece principalmente na poesia, é predominantemente da poesia, tá certo? E o poeta que criou esse estilo de escrita barroca foi o poeta espanhol Góngora. Por isso que o cultismo também é chamado de gongorismo. Outra característica da escrita barroca, mas agora não é especificamente a maneira de escrever, porque a maneira de escrever é o cultismo que a gente acabou de ver, mas sim como as ideias são colocadas no texto, né? Que ideias são colocadas? Aqui nós temos o conceptismo, é o jogo de raciocínio ou jogo de ideias. Então, nesse ponto, o artista barroco, o poeta barroco, ele vai valorizar o conteúdo, a mensagem. Ele vai utilizar de analogias, duplo sentido, ele vai usar paradoxos e alegorias, e um requinte expressivo, uma sutileza das ideias. Predomina, pessoal, o conceptismo predomina na prosa, nos textos em prosa, porém você também encontra conceptismo na poesia. E o poeta que desenvolveu essa característica, chamada conceptismo, foi o poeta espanhol Quevedo. Quevedo. Por isso que o conceptismo também é chamado de quevedismo. Bem, e para terminar o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre a linguagem barroca, né? É uma linguagem rebuscada, e aí você anote que rebuscada quer dizer utilização de palavras raras, palavras difíceis, palavras que nós não utilizamos, como é que eu posso dizer, no nosso dia a dia, né? Então, são palavras mais rebuscadas. Na poesia barroca você vai ter também comparações inesperadas e as figuras de linguagem que eu já falei. Antítese, que é ideias opostas, paradoxo, que são ideias opostas sem uma lógica, a hipérbole, que é o exagero, as frases invertidas, palavras raras, que é o mesmo que rebuscado, e um estilo retorcido, contraditório, brilhante, incompreensível ou de mau gosto. Então, muitas vezes, o texto barroco ele é tão difícil de ler, que a gente não entende qual é a mensagem que ele está querendo passar para a gente. E essa é uma característica, ele fez isso de propósito. O poeta barroco escreve assim propositalmente, para mostrar para você que a vida ela não tem sentido, né? O homem barroco é esse homem angustiado, hein? Ele não sabe se segue a razão ou a emoção. Então ele vai misturar essas coisas.
Ok, pessoal? Agora vamos entrar no Barroco no Brasil. Então, o que estava acontecendo no Brasil historicamente, né? Então, nós vivemos o período colonial, a economia era açucareira, né, com base na extração do açúcar. A região, nós temos aí a região predominante, o Nordeste, que seria Bahia e Pernambuco. O centro econômico do Brasil naquela época não era o Rio de Janeiro, mas sim a Bahia, Salvador. E a civilização que aqui nós encontramos é aquela civilização formada por escravos, senhores de engenho e os religiosos, né? Nesse momento, nós também vivemos o conflito entre Espanha, e lembrando que Espanha e Portugal era praticamente uma coisa só, contra os holandeses que tentaram invadir o Brasil. O livro ou texto barroco que inicia o barroco no Brasil é o livro Prosopopeia, escrito em 1601 por Bento Manuel Teixeira. É uma espécie de poema épico imitando os Lusíadas de Camões, né? O poema épico Os Lusíadas. Então ele tenta imitar o estilo do livro Os Lusíadas de Camões. Okay? E quem são os nossos principais autores, né? Os principais autores brasileiros, o primeiro deles, o poeta, é o Gregório de Matos, né? Também chamado de Boca do Inferno. Tá? O Gregório de Matos ele possui três tipos de texto, três tipos de poesia. A poesia religiosa, barroca, a poesia satírica e a poesia filosófica. Aqui nós vamos abordar a poesia religiosa, né? Lembrando, né, religião aqui no barroco, você tem sempre que lembrar dessa oscilação entre a razão e a fé. E Gregório vai ser muito feliz nos textos que ele vai escrever. São textos que, na sua totalidade, têm características do barroco. Então, há uma oscilação da alma barroca entre o mundo terreno e a perspectiva da salvação eterna. Licenciosidade moral e consciência da infâmia. Ou seja, ele sabe que está errando e ele tem consciência de que ele está errando. Ele tem consciência do pecado que está cometendo. Porém, ele se coloca, a postura dele é do homem ajoelhado diante de Deus, do homem que sabe que pecou. E vai pedir arrependimento, né? Vai ter o arrependimento. Outra característica dessa poesia religiosa é o forte sentimento de culpa por ter pecado. Então, o poeta promete redimir-se desse pecado, né? De novo, o homem ajoelhado, implorando o perdão por seus erros, né? Um poema famoso dele é A Jesus Cristo, Nosso Senhor. Nesse poema, o que nós temos é uma conversa, é uma curiosa dialética, ou seja, entre o eu lírico, que é o poeta, apelando para a infinita capacidade de Cristo de redimir os piores pecados, alegando que a ausência de perdão representaria o fim da glória divina. Olha só como ele é ousado, né, pessoal? Ele vai dizer que pecar é importante porque junto do pecado vem o perdão. Se essas duas coisas não existissem, Deus não existiria. Então, é essa visão contraditória que é colocada nos textos barrocos. Aqui eu tenho o poema de Gregório de Matos, onde a gente vai finalizar a aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá para a leitura. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha só, pessoal, quanto mais ele peca, quanto mais ele delinque, mais perdão ele vai ter de Deus. Olha o raciocínio, o que a gente chamou lá no início, né, a característica do conceptismo, o jogo de ideias. Se basta a vos virar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido.
que a mesma culpa que vos foi ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Ou seja, quanto mais eu peco, mais perdão Deus vai ter que me dar. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Recobrai-a, e não a queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olha só, o eu lírico aqui, o poeta, dizendo que ele é a ovelha desgarrada e que Deus, né, Jesus Cristo, tem que buscar essa ovelha. Olha só, porque senão não faria sentido a religião. Né? Eu sou a ovelha e estou aqui para você me, me levar para o rebanho. Se isso não acontecer, não há glória. Ok, pessoal? Então aqui eu finalizo a nossa aula com essa explicação e no futuro a gente vem com mais um autor barroco, tá bom? Até mais. Tchau.